Oi, gente! A aula de hoje é essa peça linda aqui, um estojo box com duas divisórias. Ó, eu fiz com bagum por dentro no forro, ó, ela fica bem assentadinha. Essa é uma peça um pouquinho mais elaborada e se você está no início da costura criativa, você precisa fazer com calma. Ela é um pouquinho mais complicada que as outras, mas se você fizer com calma, passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E se você tiver ficado com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Me conta se você vai tentar fazer essa peça, né? Eu adoro conversar com vocês pelos comentários. Eu gravei essa aula com muito carinho e espero que ela seja útil para você. Sinta-se acolhida no ateliê Mel de Pão. Eu sou a Edna e a nossa aula já vai começar. Para o corpo principal da nossa peça, a gente vai ter aqui esse quadrado de 29 por 29. Eu já estruturei, ó, é um tricoline, então eu estruturei ele na manta R1, passei uma costurinha aqui, ó, de segurança. E lembrando sempre que você pode usar um outro estruturador da sua preferência, tá? Mais uma parte, essa daqui vai ser a parte que vai dividir os nossos zíperes, né? Vamos precisar de 2 zíperes, ele vai precisar ter 29, mas eu gosto sempre de deixar um pouquinho sobrando para facilitar para colocar o cursor. E esse aqui é para o nosso forro. Então, a gente vai precisar de 4 partes, ó, 4 pedaços. Eu aqui tô fazendo o forro no bagum, mas você pode também fazer no tricoline, não tem problema. Então, vai ser 4 partes de 29 centímetros por 14,5. Aqui eu preparei, ó, 2 puxadores, eles têm 6 centímetros, 2 tiras de 6 por 8 e nós vamos precisar de 2 cursores. Olha que lindo esse daqui que eu achei. Esses cursores são lindos, né? Então, vamos começar colocando o primeiro zíper. Então, eu vou colocar o zíper frente com a frente da parte principal, né? Então, eu vou deitar os dentinhos aqui e vou passar uma costura. Aí nós pegamos a primeira parte do forro e vamos colocar frente com frente e deixa o zíper como um sanduíche aqui. Vou alinhar e segurar aqui com o clipe. Costurinha aqui, pé de máquina. Agora nós vamos virar, vamos ajeitar aqui e vamos rebater a costura, passar um pesponto. Então ficou assim, né, a nossa primeira parte. Agora nós vamos pegar essa parte do meio aqui e vamos colocar ela aqui, ó, alinhar ela com o nosso zíper. E vamos passar uma costurinha aqui de segurança. Fica assim. Agora, nós vamos pegar, ó, do jeito que ele tá aqui, nós vamos colocar a segunda parte do forro. Então, frente com frente aqui e o zíper no meio. Alinho bem. Coloco o meu forro para baixo e vou fazer uma costura aqui na medida do pé de máquina. Aí nós vamos virar, abrir os 2 forros, ó. E vamos rebater aqui a costura fazendo o pesponto. Temos esse resultado. Agora nós vamos colocar o segundo zíper aqui, ó, nessa partezinha aqui que vai dividir. Então, é só eu colocar o meu zíper frente com frente. Então, eu deito ele aqui, vou deixar sobrar uma partezinha do zíper para cada lado. Alinhei e vou passar uma costurinha de segurança. Agora, eu venho com outra parte do forro e vou colocar frente com frente. Alinho bem aqui, ó, tanto alinho aqui
no zíper quanto aqui, né, ó, na lateral também, para não ficar torto. Viro e vou passar aqui a costurinha na medida do pé de máquina. Costurinha feita, nós vamos abrir, ó, e vamos rebater aqui. Pronto, ó, nosso resultado até agora é esse. Agora só falta um forro, né? E essa ponta aqui do zíper. Então, o que eu vou fazer, ó? Agora, a gente vai colocar esse zíper aqui, nós vamos unir com essa parte aqui, ó. Então, eu dobro ele aqui em cima. Vou alinhar aqui essas partes agora, ó, que é a nossa última partezinha do zíper e do forro. Então, eu vou alinhar bem aqui essa parte e passar uma costurinha. Então, ficou assim, ó. Agora, só falta a última parte do forro. Eu vou pegar a última parte do forro e vou colocar aqui. Vou fazer um sanduíche com esse último zíper aqui, frente com frente. Alinho bem sempre. Vou colocar o forro para baixo e vou passar uma costura aqui na medida do pé de máquina agora. Agora, para eu rebater essa parte aqui, essa última parte, a gente vai ter que abrir esse zíper aqui, ó. Então, nós vamos abrir a peça. Viro aqui, ajeito a costura. E vou fazer o pesponto. Prontinho, último forro que a gente colocou, tudo pespontado. Agora nós vamos colocar os cursores. Deixei aqui, ó, os dois cursores no meio e vou agora virar a peça. Nós vamos colocar ela do lado avesso. Aí a gente vira com cuidado. Então, ela fica assim, ó. Nós vamos fechar primeiro os dois forros, tá? Então, vamos alinhar aqui e vamos passar uma costura, ó. Nesse daqui primeiro, vamos fechar ele todo. Um a gente fecha todo e o outro forro a gente vai deixar uma parte sem costurar pra gente desvirar. Então, eu fechei o fundo aqui, esse daqui completamente, e esse daqui eu deixei uma parte aqui sem costurar, eu deixei 10 centímetros aqui aberto. Agora, nós vamos fechar as laterais do forro. Então, eu vou esticar ele aqui, ó, e vou passar uma costura aqui, chegando aqui perto, eu não vou fechar ele completamente, eu vou chegar aqui até onde a máquina vir com tranquilidade, tá? Vamos fechar os 4. Ele fica uma partezinha aqui, ó, mas não tem problema. Vamos fechar essa parte aqui. E vamos cortar a caixinha de leite do forro. Então, ó, nós vamos fazer a caixinha de leite do forro vai ter 2 centímetros. Então, eu vou riscar aqui com a minha reguinha, ó, os 2 centímetros eu preciso considerar a partir da costura, tá? Então, a partir da costura, eu vou marcar 2 centímetros. Como é duplo, nós vamos fazer aqui nas duas partes. Vão ser 4 caixinhas de leite no forro. Agora, nós já vamos abrir aqui e fechar nossas caixinhas. Esse modelo aqui a gente não precisa usar viés, vai ficar tudo embutido. Ó, é só isso aqui, ó. Abri e fechei a caixinha de leite. As caixinhas de leite do forro
fechadinhas. Agora nós vamos marcar bem certinho aqui o meio, ó. Vou colocar aqui zíper com zíper pra gente marcar o meio aqui, ó, da nossa parte principal. Vou fazer um piquezinho aqui, ó. Eu junto os dois zíperes aqui para encontrar o meio, assim e assim, e marco aqui. Agora nós vamos abrir e encontrar o meio com o meio. Aí não vai ser do zíper, vai ser aqui, ó, o meio dessa partezinha que nós colocamos que divide as duas. Então eu vou centralizar aqui. Vou colocar um clipe e vou centralizar aqui e colocar o clipe. Ó, abri bem certinho. Fica assim, ó, tudo bem aberto aqui. Agora nós vamos passar uma costura para fechar aqui. Eu passo a costura ajeitando o forro aqui, ó, que aí vai fechar aquela partezinha que ficou aberta. E quando chegar aqui no meio, eu vou aproveitar e vou encaixar o puxador aqui. O puxador vai ficar bem alinhado com a nossa partezinha, aquele retalho de 4 centímetros que tá dividindo as duas partes. Assim, ó. A mesma coisa desse lado. Vou tirar os excessos aqui do zíper. Essa caixinha de leite da parte de fora, nós vamos fazer ela com 3,5, tá? Então, nós fizemos essa com 2 e vamos fazer essa com 3,5. Então, eu vou marcar 3,5 aqui com a minha régua. E vou cortar para fechar elas. Agora nós vamos abrir aqui, vamos ajeitando o forro aqui. O meu tá mais durinho porque eu fiz com bagum, né? O forro, então ele é mais firmezinho, mas não dificulta não. Ó, vou marcar aqui e fechar. Fica assim, ó, a caixinha de leite fechadinha. Vou fazer isso nas outras 3. Todas as caixinhas de leite agora, ó, fechadinhas. Nós vamos então virar nossa peça. Depois só vai faltar fechar aqui a aberturinha do forro. Então eu vou entrar por aqui e vou puxar bem devagar. Abro o zíper dela. Vou ajeitar, ó, todos os cantinhos aqui pela abertura. Vou passar uma costurinha aqui para fechar a abertura. Fechei aqui a abertura, agora vou ajeitar o forro no lugar. E ficou prontinha a nossa peça, ó. Eu dei uma passadinha aqui, né, porque na hora de desvirar ela amassa um pouquinho. Então ela fica assim por dentro, ó. Eu gosto de usar o bagum porque eu acho que ele fica mais firminho por dentro, né, no forro. Eu fiz também essa simples. Esse daqui é uma encomenda. A cliente me pediu, né, essa estampinha aqui, que é para a filhinha dela que é autista. E eu achei linda, super colorida, né? E para quem faz essas peças para vender,
como eu aqui no ateliê e tem ainda dificuldade de precificar, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser ter a planilha. É a planilha que eu utilizo, né, que eu comprei e que me ajudou muito. Ela calcula tudo automaticamente. É só você preencher e ela mesmo faz o cálculo para você e a gente tem certeza que a gente está colocando um preço justo. Não está trabalhando de graça e está fazendo um preço do mercado. Você pode entrar no link, tem um vídeo lá na página que a pessoa que vende, que fez a planilha, explica direitinho como é. Então, antes de você adquirir, você consegue ver como que a planilha funciona, tá? Espero que vocês gostem dessa ferramenta. Realmente ela me ajudou muito, por isso que eu estou indicando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até o finalzinho. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar as próximas aulas. Deixe um like para me ajudar, para que o YouTube possa sugerir o meu canal para outras pessoas também. Muito, muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!